Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ana Bolena e a nossa disciplina será História da Educação. Nesta unidade 1, nós vamos falar sobre a história da educação dentro dos fundamentos teórico-metodológicos e a importância na formação do educador. Então, inicialmente nós vamos abordar os principais tópicos. O que é história? O que é educação? História e educação, dentro da história da educação, e a importância da história da educação na formação do educador. Mas indagamos inicialmente o que é história. Então, para iniciar os estudos de história da educação, é importante esclarecer os conceitos de história e de educação para que todos possam compreender o papel específico de cada uma das áreas e suas interconexões, as suas ligações. Então, observamos que na atualidade, ou seja, hoje, o termo história ele apresenta uma ambiguidade, dois sentidos. De um lado, indica o conhecimento de fatos humanos, ou ciência que disciplina e dirige esse conhecimento, e por outro lado, refere-se aos próprios fatos. No entanto, nós podemos observar que nós não podemos abordar a história em si, os fatos em si, por exemplo, aos nossos alunos da educação fundamental, sem atrelar ao contexto político, ao contexto social, abordando somente os fatos, sem atrelar, sem fazer a ligação com a realidade em volta, com o contexto político, com o contexto social. E sobre essa concepção, nós vamos ver qual é a crítica dela. Qual é a crítica sobre essa concepção? Há inúmeras discussões acerca da definição de história. Então, nós veremos a seguir. Para Giraldelli Júnior e para Vavi. Então, para Vavi, ela cita que a palavra história deriva do grego e quer dizer informação, investigação. Explica-se pela necessidade do homem de explicar sua origem e sua vida. Isso segundo a concepção de Vavi. Para Giraldelli Júnior, ele cita que a história é o estudo criterioso, minucioso, a exposição ordenada, considerando primordialmente o tempo de quê? De situações, de acontecimentos, ideias e ideários, vidas de pessoas, povos e grupos sociais, e também o desempenho de instituições e organizações. Assim, qual seria a principal função da história? Considerando a importância, veremos que considerar a história como conceitos que podem ser vistos de maneira relacionada entre passado, presente e futuro é fundamental. Então, nós não podemos abordar a história sem observar que todo o passado, o presente e o futuro, ele está entrelaçado, ele é muito importante. Então, a história está envolta nesses três, no passado, no presente e no futuro. A função principal da história, segundo Borges, é de fornecer à sociedade uma explicação sobre ela mesma, pois a história é a história do homem, visto como um ser social, vivendo em sociedade. Então, a principal função da história é exatamente de explicar à sociedade, né, todo esse contexto. Por quê? Porque a história é exatamente a história do homem, né? O homem é um ser em mutação, é um ser social que está o tempo inteiro vivendo em sociedade e a transformando também. Mas o que é educação? Bem, agora nós já conceituamos história, vamos também conceituar a educação. Trata-se de uma indagação que acarreta uma grande discussão. Então, a educação, em primeiro lugar, vale lembrar que a educação é um processo contínuo, ou seja, um processo dinâmico, no qual inicia-se com o nascimento do indivíduo e termina com a sua morte.
Além disso, esse processo ele não diz respeito apenas ao ambiente escolar, é claro, né, pessoal? Então, o tempo inteiro nós estamos passando pelo processo da educação. A escola ela não é o único campo exclusivo que tem o papel de ensinar, ela não é o único espaço que repassa o conhecimento, o que também nos faz afirmar que não existe apenas um único modelo de educação. Assim, nós podemos destacar que todos, de uma forma ou de outra, se envolvem com a educação, pois ela pode acontecer em diversos espaços, na rua, em casa, na igreja, no shopping, a qualquer grupo que nós estivermos ligado, a educação ela está sendo processada. Então, o professor ele não é o único detentor do conhecimento, ele não é o único que pode educar. O que afirma Emile Durkheim sobre a educação? Então, Durkheim foi um grande sociólogo, foi um grande educador, um grande professor, estudioso da sociedade. Ele era muito interessado por estudar as pessoas em si, as turbulências que acontecem no meio social, e ele questionava muito tudo o que acontecia em torno, em volta. Então, Durkheim vai afirmar que a educação é um fenômeno social, chamando a atenção para o fato de que esse processo ele se configura por meio de relações estabelecidas dentro do próprio processo de ensino. Assim, a educação ela pode ser considerada como um fator de mudança social. Reflete os acontecimentos históricos, políticos e culturais responsáveis pelas mudanças que experimentamos continuamente. Então, Durkheim vai citar que cada sociedade ela possui um sistema de educação que impõe um tipo regulador de educação. Ele cita que é uma ilusão nós acreditarmos que podemos educar os nossos filhos como queremos. Por quê? Porque há costumes aos quais nós somos obrigados a nos conformar. E muitas vezes, se nós os desrespeitarmos, eles quando adultos, nossos filhos quando adultos, eles não estarão mais em um estado que eles vão poder viver no meio dessas pessoas, dos seus contemporâneos. Então, para ele, a sociedade é quem impõe o sistema de educação. Então, a sociedade ela possui um tipo regulador de educação, e isso ele já afirmava há quantas décadas atrás. Então, hoje, realmente, nós observamos que tudo que ele fala em relação à educação é palpável, é verdade. Então, a sociedade, ela impõe ali um tipo regulador de educação, sim. Ou seja, por exemplo, nossos filhos, eles devem estar o tempo inteiro habituados a conviver com as práticas da nossa época, que por exemplo, muitos estão ligados agora a celular, ligados a redes sociais, não se desligam mais de WhatsApps, né, de toda essa conexão via internet. Então, é claro que se nós estamos o tempo inteiro juntamente com outras pessoas que estão utilizando tudo isso, que estão absorvendo essas práticas, é claro que nossos filhos também vão estar. Então, nós estamos moldados a esse padrão, nós não temos como fugir deles. Então, já Durkheim já afirmava isso há muito tempo atrás. A escola, ele também cita que a escola pode ser entendida como resultado de uma construção que ao longo do tempo tem se transformado continuamente pela ação dos sujeitos. É claro, a escola de hoje, nós observamos que é totalmente diferente da escola do passado. Hoje nossos alunos eles são mais críticos, nossos alunos não estão mais acomodados àquela aula tradicional.
Então, nós temos que usar técnicas diferentes, nós temos que levar inovações para o contexto da sala de aula, para a realidade desses educandos, porque eles não estão mais habituados a assistir aquela aula rotineira, aquela aula tradicional do passado. Então, nossos educandos hoje, eles discutem as questões, eles abordam de maneira crítica, de igual para igual com o professor. Então, a escola de hoje é totalmente diferente da escola do passado, ou seja, ela deve acompanhar as mudanças. A ideologia. Então, como vimos, não existe apenas uma educação, uma sociedade ou um só conteúdo, porque na realidade existem tantas educações quantas forem as vivências do indivíduo. Então, segundo Durkheim, ele cita também que a ideologia é responsável exatamente por tantas educações quanto forem as vivências desse indivíduo. Então, se eu sou ligada a um determinado grupo, a ideologia que eu vou retratar é exatamente a ideologia, são os pensamentos daquele grupo. Então, e os valores mudam à medida que os grupos aos quais eles pertencem sofrem mutações. Então, se o grupo ao qual eu estou ligada sofre mutações, é claro que meus valores também vão sofrer. Dentre eles, poderíamos destacar o papel da ideologia dominante, que age por meio da injunção de normas de conduta com o objetivo de padronizar comportamentos. Então, as ideias repassadas por um grupo dominante, ele vai agir e vai padronizar aí normas de condutas, que vai fazer com que essas pessoas elas repassem exatamente aquele tipo de comportamento. Então, isso depende muito da ideologia dominante, depende muito de qual ideologia o grupo vai estar repassando. Então, a relação da ideologia com a educação e sua polêmica ao longo da história. Embora o termo tenha sido primeiramente utilizado em 1801, é com o advento do marxismo que a ideologia assume uma maior importância para o pensamento humano. Então, qual é a ideologia do marxismo, né? De Marx? Então, para ele existia sempre a luta de classes, o proletariado e a burguesia. Então, o proletariado sempre ia estar trabalhando e com a valia, sua valia lá embaixo, né? Sua menor valia. Enquanto que a burguesia sempre ia estar dominando, né? Sobre o proletariado. Então, isso aí sempre aconteceu e até hoje prevalece. Então, conforme Chauí, o marxismo entende a ideologia como instrumento de dominação de classe. E como tal, sua origem é a existência da divisão da sociedade em classes contraditórias e em luta. Ainda a ideologia pode ser entendida como um conjunto de crenças e ilusões que se incorporam no senso comum das pessoas. Com certeza, né, pessoal? A gente pode observar que a ideologia é uma inversão entre as ideias e o real. E a inversão de ideias tem como objetivo exatamente salvaguardar o status quo da ordem vigente, ou seja, da burguesia. O poder dos capitalistas estabelecido pela luta de classes. Então, nós vamos observar que isso, desde o início, prevaleceu e prevalece até hoje. Então, o que é que geralmente acontece? Ocorre que os grupos dominantes, eles buscam fazer com que o pensamento deles, eles sejam vistos como ideais válidos para todos. E assim, todos pensam que a classe dominante está em defesa deles, né? Está lutando em prol do proletariado, mas não está. Então, essa ideologia faz com que todas as pessoas internalizem dessa maneira, né? Então, o senso comum que as pessoas obtêm. Então, segundo Gramsci, o seu conceito de ideologia, nós vemos que na sociedade dividida em classe, temos uma constante luta pela hegemonia,
pelo poder político e a ideologia assume o caráter de convencimento. Então, o primeiro recurso utilizado para a dominação é a ideologia. Então, do ponto de vista dos oprimidos, esse embate ideológico contra esse poder, essa supremacia da burguesia se dá em todos os espaços em que esta se reproduz, ou seja, onde estiver um espaço em que a ideologia vá se sobrepor, então vai acontecer essa luta de classes, vai acontecer aí tudo isso. E um exemplo disso é a escola. Então, o que nós vamos observar? Na escola, isso por quê? Porque há alunos que são originários de várias realidades. Um vem da classe mais alta, da burguesia, né, de uma realidade totalmente diferente, e os alunos da escola pública, onde também a educação é diferenciada. Por quê? Porque os alunos da escola pública, eles não têm aquela vivência que os alunos oriundos da classe burguesa têm, ou seja, são realidades notórias, que são diferenciadas. Então, isso se reproduz nesse espaço da escola também. Então, essa luta de classes também vai se reproduzir na escola. Essa dominação, essa supremacia. Então, isso Gramsci, ele, nos seus estudos, ele já repassa tudo isso. Então, qual é o papel da escola contra a ideologia dominante segundo Gramsci? Para ele, a educação tem papel primordial na medida em que pode formar os intelectuais de outras classes, habilitando-os a sistematizar organicamente a concepção de mundo dessas classes. A escola seria, então, um espaço de luta da contra-ideologia. E qual seria a posição do educador nesse processo de luta? O educador ele pode contribuir para manter a opressão, aceitando a ideologia dominante, ou também colocar-se contra, quando adota uma postura crítica, podendo passar da teoria à prática. Então, nesse estudo, nessa pesquisa que ele fez, ele cita que o educador ele pode sim contribuir, se colocando de maneira crítica, fazendo com que os educandos eles compreendam essa luta de classe, essa hegemonia, toda essa ideologia que é repassada, né, pela sociedade para os educandos, para que todos possam ser realmente atuantes nessa mudança dentro da sociedade. Então, agora nós vamos abordar a história e a educação dentro da história da educação. Qual foi a sua história, né? Quais foram os acontecimentos da história da educação em si? Então, atualmente há um embate, um conflito. Primeiro se afirma que a educação pertence à área da história, já outros defendem que a história é uma disciplina auxiliar da educação. Para Demerval Saviani, o que temos que fazer é focar na educação, ou seja, na problemática educacional e assim buscar na história o seu entendimento. Nós não devemos focar somente na educação em si, sim na problemática da mesma. E se adotarmos como preocupação a problemática educacional, em que a história pode nos ajudar a entendê-la? Veremos. Então, conforme afirma Saviani, o que ele cita que parece-me, pois, que a nossa preocupação, enquanto profissionais ligados à história da educação, deverá estar concentrada na problemática educacional. Sem isso, estaremos traindo nossa própria atitude. Trata-se da história da educação e não da história, e nem apenas de educação. O concreto é histórico e, para dar conta da problemática concreta da educação, é necessário assumir a postura histórica. De que forma nós vamos assumir essa postura histórica? É exatamente tratando sobre a problemática da educação, os problemas da educação em si. Desenvolver a criticidade nos educandos, desenvolver um aluno que venha a ter uma visão do contexto totalizador, não só da educação, mas também do contexto histórico em si.
um aluno crítico. Então, essa é a postura que Saviani ele ressalta aqui. E o papel do educador dentro desse contexto? Bem, nós acabamos de antecipar. Podemos afirmar que a história da educação é atualmente um complexo interligado de várias histórias, unidas pela complexidade do objeto denominado educação. Então, é claro que nós vamos estudar todo um complexo, né, de histórias, né? É história em vários aspectos. No entanto, o objeto real mesmo que o educador precisa abordar é a educação em si. E assim caberá ao educador tornar sua prática intencional, o que significa ultrapassar a dimensão do senso comum, ou seja, uma prática que seja crítica e emancipatória, consciente de seus fins. A função do educador aqui, pessoal, é exatamente fugir do senso comum, é desenvolver exatamente a criticidade, a conscientização do alunado de forma emancipatória. Então, é essa a função do educador. O educador, dentro do seu papel, ele não vai estudar a educação em si sem desenvolver nesse aluno todo o conhecimento de forma crítica. Ele vai desenvolver no aluno todo o seu conhecimento, todo os seus ideais, né, dentro do contexto social, mas também vai fazer com que esse aluno observe que ele é atuante dentro da sociedade, ele é o objeto de mudança dentro da sociedade. A importância da história da educação na formação do educador. De acordo com as autoras Eliane Marta e Ana Maria de Oliveira, a disciplina História da Educação, nascida no final do século XIX, desenvolveu-se sobretudo nas escolas normais, assim como também nos cursos de formação de professores, e não, como poderia se supor, nos institutos de pesquisa e ensino da história propriamente dita. Então, se alguns têm a concepção de que essa disciplina História da Educação, ela nasceu nos institutos de história, não foi. Desenvolveu-se nas escolas normais e exatamente nos cursos de formação de professores. Desse modo, sua história ela está relacionada ao campo da pedagogia, que desde o século XVIII começa a se desenvolver onde? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós observamos que no Brasil a história da educação também está associada às trajetórias das escolas normais e logo em seguida dos cursos de pedagogia e, portanto, ao campo da educação e particularmente ao ensino. É isso? Então, nós podemos ressaltar que a história da educação ela não se desenvolveu como uma área da história, embora seu objeto ele seja extremamente importante para se compreender o passado das sociedades, que é a história em si, mas não se desenvolveu como uma área da história. Que consequências isso trouxe para a disciplina? Bem, a consequência, a história da educação ela está marcada pelo caráter utilitário, principalmente como disciplina na formação de professores. Então, tudo isso fez com que a história da educação ela viesse a ter esse caráter na formação dos professores, um caráter utilitário. E talvez pela necessidade que a área da educação tem de solucionar os problemas da prática, a história ela foi considerada pouco importante para a compreensão do fenômeno educativo, a história em si. Nós observamos que foi desse modo que a história da educação, praticamente ignorada pelos historiadores de ofício, ela foi considerada secundária no próprio campo da educação. Então, a história da educação, ela não foi considerada tão importante, ela foi deixada de lado, secundária, dentro do campo da educação. Então, qual é a relação da história da educação com a filosofia? Realmente as duas tiveram uma relação bem próxima. Por quê? Porque por muito tempo não havia distinção, diferenciação nítida entre as duas disciplinas.
porque em alguns cursos chamavam-se Fundamentos da Educação, né? Tanto a filosofia como a história da educação. Enquanto a história ocupava-se sobretudo da história da organização dos sistemas de ensino, ao longo do tempo, a filosofia falava do pensamento pedagógico. Essa associação com a filosofia da educação contribuiu para que uma das vertentes mais pesquisadas na história da educação fosse exatamente a história das ideias pedagógicas, e a fonte privilegiada para esse tipo de investigação fosse a obra dos grandes pensadores. Então, como nós falamos aí de Gramsci, de Durkheim, então, a obra desses pensadores. A relação entre a história da educação e a pedagogia traz outra consequência. A maioria dos pesquisadores não é da área. Em todos os casos, para se tornar um historiador da educação competente, o que é necessário? Que o pesquisador ele tenha formação rigorosa, específica, o que faz com que esse pesquisador ele venha fazer um mergulho no que é próprio ao campo do outro. Para o pedagogo e o educador de forma geral, é necessário um mergulho nas teorias e metodologias da história e na prática de arquivos, a fim de que ele possa se sentir um pesquisador com habilidade para realizar a operação historiográfica. Então, ele tem realmente que possuir toda a formação na área. Então, para finalizar nosso estudo, é a partir da década de 70 que se inicia sistematicamente nos cursos de pedagogia a introdução de uma disciplina específica que trata da história da educação brasileira. Contudo, nas últimas décadas, a área de história da educação sofreu mudanças, né? Uma verdadeira revolução, seja em seus contornos teórico-metodológicos ou no alargamento de seus objetos e de suas fontes. Então, tudo isso, pessoal, foram transformações, foram mudanças que foram feitas. Então, bom trabalho, bons estudos a todos.